Do outro lado da baía fica Prouds Neck, uma cidadezinha peninsular. No fim do século XIX, virou moda ter uma casa de veraneio no local. Apesar de casa não ser a palavra mais adequada para descrever estas mansões. Muitas casas ainda pertencem às mesmas famílias que as construíram há mais de 100 anos. Em 1883, um dos artistas americanos mais influentes do século XIX se mudou para Prouds Neck, onde passou o resto da vida, Winslow Homer. Ele reformou uma garagem de carruagens na propriedade dos pais. Nos 20 anos seguintes, penou para vender os quadros, mas pelo menos contou com o apoio dos pais e mais tarde do irmão. Em 1900, os quadros dele, principalmente as paisagens litorâneas, começaram a vender bem, e ele finalmente virou um artista bem-sucedido e conquistou estabilidade financeira. Winslow Homer morreu neste ateliê em 1910, aos 74 anos. O Portland Museum of Art comprou o ateliê para homenagear um dos maiores pintores dos Estados Unidos. Cape Elizabeth fica na entrada sul do porto de Portland. E antes da construção de 2 faróis, os navios naufragavam nas pedras quando tentavam dobrar o cabo à noite. Os primeiros faróis foram construídos em 1828, mas foram substituídos por 2 estruturas de ferro fundido em 1873. Mas esse sistema foi desativado em 1924. E o farol do continente foi vendido por uma bagatela. O farol de Cape Elizabeth, mais próximo da costa, continua operante. Os navios que entram no porto de Portland se deparam com outro farol localizado num perigoso promontório de pedra. O Portland Headlight foi encomendado por George Washington e concluído em 1791. Desde então, a torre foi encurtada em 6 metros e ampliada de novo em 1864. O poeta Henry Wadsworth Longfellow, que morava em Portland, costumava visitar o farol, e talvez tenha se inspirado nele quando escreveu o poema The Lighthouse. Eis 2 versos. A saliência rochosa adentra o mar, e em sua ponta, alguns quilômetros à frente, o farol ergue sua enorme estrutura de alvenaria, um pilar de fogo à noite e de nuvem de dia. Os grandes veleiros navegam para longe e para perto, sacolejando nas ondas intensas. Sempre alegres quando veem o brilho do farol, dão silenciosos acenos de boas-vindas e de despedida. Há 2 fortes na entrada do porto de Portland. O primeiro é o Forte Scammell, da Ilha House, construído em 1808 e modernizado durante a década de 1850. Entre 1907 e 1937, a ilha e o forte foram usados como centro de imigração e considerados a versão nortista da Ellis Island, no porto de Nova York. Em 1857, o Forte Gorges foi erguido para ampliar a defesa do porto. Portland é a maior cidade do Maine e foi a capital do novo estado durante 12 anos, de 1820 a 1832, quando Augusta passou a ser a capital. A cidade tem um lema em latim, Resurgam, que significa ressurgir. Isso se refere ao grande incêndio que ocorreu em Portland em 1866 e destruiu 1.800 construções, deixando mais de 10.000 pessoas desabrigadas. Na época, foi o maior incêndio dos Estados Unidos. O poeta Henry Wadsworth Longfellow, autor do poema declamado anteriormente, descreveu o incêndio como desolação, desolação, desolação. Me fez lembrar de Pompeia. Longfellow nasceu em Portland em 1807
e morou nesta casa com os pais até ir para a faculdade. Ele fez muito sucesso em vida, escrevendo poemas sobre mitologia e lendas. Atualmente, ele é considerado um dos poetas mais distintos dos Estados Unidos. O porto de Portland fica na extremidade sul de Casco Bay e das Ilhas Calendar. O nome do arquipélago é baseado no mito de que existem 365 ilhas. Tal relato foi feito em 1700 por um engenheiro militar britânico que afirmou haver tantas ilhas quanto dias do ano. Na verdade, são apenas 136, mas o nome pegou. Pequenas